Olá, oitavo ano. Então, nós vamos, dar continuidade, então, na nossa trilha de aprendizagem da semana 6. E agora, então, nós vamos tratar, então, da nossa aula 27, onde nós falaremos um pouquinho de monômio ou termo algébrico, ok? Então, assim, nós vamos, então, aqui, quero que vocês acompanhem comigo aí a aula 27, tá? Então, nós vamos relembrar aqui que um monômio, ele pode ser assim tratado ou também pode ser tratado como termo algébrico, É toda a expressão algébrica, que é aquela expressão, com números e letras, representadas apenas, pode ser só por um número, ou uma letra, que é ou uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, Pode ter as duas coisas juntas, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical, Daí ela é uma expressão algébrica, caso a variável esteja na parte de baixo de uma fração ou num radical, A gente já viu ali na aula anterior que ela não se enquadra dentro de uma expressão algébrica, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, olha só. 3x é um monômio, 7y é um termo só, tá? É um termo só, ó. Aqui eu tenho multiplicação, de A vezes B vezes C, mas é um termo só. E aqui também, ó, eu tenho um termo só porque essa minha variável, ela tá aparecendo em cima na minha fração, no numerador. A letra, ela não pode estar embaixo no denominador, certo? Então, aqui tem algumas coisinhas, que a gente também tem que lembrar. Você lembra que o monômio é formado por duas partes. Então, ele é formado por um número, que é chamado de coeficiente do monômio, E uma outra parte que é a variável, ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes. Então, tudo que tiver lá na variável, tá? Inclusive os expoentes, nós chamamos então de parte literal. Então, aqui nós temos alguns exemplos, então, veja só. Então, por exemplo, lá, 3x, ela tem uma multiplicação de um número e uma letra. O número é o meu coeficiente numérico, tá? Ou coeficiente do monômio. Essa letrinha aqui tá junto aqui multiplicando, então, é a parte literal, ó, literal, de letra, tá? Aqui eu tenho, ó, menos 10a elevado ao cubo vezes b. Então, nesse caso aqui, o meu 10 é o meu coeficiente. E essa partezinha aqui toda aqui que tem as letras, inclusive com os expoentes, que corresponde a cada uma das letrinhas, é a minha parte literal, tá? Quando o meu número, ele estiver sozinho, tá? Significa, então, que eu tenho apenas a parte de números, Eu tenho apenas o coeficiente. Eu não tenho parte literal. E eu poderia também ter, por exemplo, lá o y. Se o y fosse sozinho, eu teria somente a parte literal e o meu coeficiente, que número que vou multiplicar aqui pelo y, que não precisa aparecer, seria o número 1. Então, o meu coeficiente seria o número 1, certo? É importante você saber que o grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, assim, ó, como que eu calculo o grau de um monômio, então? Eu tenho lá o monômio 6x ao quadrado, y à quinta. Então, para eu calcular o grau desse monômio aqui, basta eu somar os numerozinhos que eu tenho lá em cima no meu expoente, tá? Esquece o coeficiente agora, só vamos olhar os expoentes. Então, eu somo aqui 2 mais 5, esse meu monômio, então, ele é de sétimo grau. Esse monômio aqui, eu esqueço a parte do coeficiente dele, eu vou olhar apenas a parte literal. Então, aqui no A, o meu expoente não está aparecendo, mas eu tenho que entender que o meu expoente aqui é 1, tá? E aqui no B também é 1. Então, eu vou somar 1 mais 1, Aqui na frente tem a explicaçãozinha certinha. Então, esse meu monômio aqui é segundo grau. Esse meu outro monômio aqui, ó, eu tenho apenas uma letrinha aqui na parte literal. Então, essa minha letrinha aqui, ela tem um expoente 6. Então, eu não tenho outro expoente para somar. Então, esse meu monômio é do sexto grau, ok? E aqui, veja só, eu tenho aqui o último exemplozinho aqui em cima, aqui, A última explicaçãozinha, dizendo que o monômio 10, ó, tá vendo que ele não tem parte literal, ele só tem o coeficiente. Então, quando ele tem apenas a parte do coeficiente, que não tem letrinhas ali, nem expoente, a gente diz, então, que o monômio é de grau 0,
tá? Então, essa aqui é a explicação, então, da aula 27. Aí, nós vamos lá no final da nossa lista, tá? Que nós precisamos rever, então, aqui a aula 27 para a gente poder resolver os 2 exercícios que são propostos, tá? Nesse exercício aqui, nesses 2 exercícios aqui, tanto um quanto o outro, eu preciso que vocês façam alguns ajustes ali. Então, assim, aqui no exercício número 1, nós vamos colocar lá, marque as alternativas, tá? No plural, porque nós temos 2 respostas aqui corretas, ok? Cujas são, né, essas expressões aqui vocês vão assinalar aquelas que são expressões algébricas. Então, veja lá. A primeira, ó, é um único termo. Então, é uma expressão algébrica que representa, então, um monômio? Então, Então, a gente vai marcar a letra A. A letra B, ela é uma única, nós temos aqui um único termo, olha só, eu tenho x mais y, ó, então, eu tenho 2 termos, né? Então, uma expressão algébrica com 2 termos não caracteriza, então, um monômio. O monômio tem que ser um termo apenas. Então, essa aqui não caracteriza um monômio. Essa aqui, x menos 10. Então, eu também tenho um termo e 2 termos. Então, não caracteriza um monômio também. E aqui eu tenho apenas a variável, mas ela é um termo só. Então, caracteriza o monômio? Caracteriza o monômio. Então, eu vou assinalar tanto a letra A quanto a letra D. Eu tenho 2 alternativas ali que correspondem à resposta correta, ok? E no exercício número 2, eu gostaria que vocês fizessem um ajustezinho também ali. Nessa questão 2 aqui, se vocês observarem, veja só, aqui tanto o expoente do m quanto o expoente do n, eles não ficaram, né, elevado. Então, eu gostaria que vocês arrumassem ali, tá? Então, esse monômio é dessa forma aqui, menos 8, m ao cubo, n ao quadrado, p. Então, esse monômio aqui, eu quero que vocês agora falem para mim qual é o grau dele. Lembra ali que eu acabei de explicar para vocês que para a gente calcular o grau do monômio, basta somar os expoentes de todas as letrinhas que nós temos lá na parte literal? Então, eu tenho o expoente 3, tenho o expoente 2, e nesse pezinho aqui eu tenho o expoente 1, que eu não posso esquecer, ele não tá aparecendo, mas existe um expoente 1 ali. Então, eu vou somar 3 mais 2 mais 1. Então, quanto que vai dar ali? Só assinalar a resposta correta, tá? E deixar teu exercício resolvido, ok? Então, essa é a nossa aula, então, de número 27.